Fala galera, professor Rafael aqui. Vamos estudar agora alguns casos de refração da luz que a gente tem muito comum por aí. Vamos começar pelo mais simples, que toda vez que eu tenho um objeto dentro da água, o legal é que quando a luz bate nele e ele reflete essa luz, quando essa luz sai da água para ir para o ar, ela tem que sofrer um desvio. Mudou de meio, sofre refração. Só que esse desvio é de tal forma que a imagem sempre estará formada acima desse objeto. O raio de luz queria seguir por aqui, mas como ele mudou de meio, ele sofreu uma desviada. Como esse raio de luz chegou aqui, eu posso pensar que o prolongamento dele me daria onde estaria a localização da imagem. Então eu enxergo ele, na verdade, como se estivesse um pouquinho mais perto da superfície. Então se eu for, por exemplo, caçar um peixe no arpão ou pegar na mão, onde eu estou olhando de fora o peixe, ele não está lá, ele está um pouquinho mais abaixo, porque está me enganando essa luz, essa imagem. Ou então, toda vez que a gente olha para a piscina, parece que ela não é tão funda, porque o fundo dela foi um pouquinho mais perto da superfície. Porque a imagem dela foi projetada mais para cima ali, né? Ela foi produzida lá para cima. Então, opa, parece que não é tão fundo, mas é mais fundo por causa dessa sensação de fora. Muito comum, então, a imagem sempre formada acima do objeto. Esse efeito é legal porque eu posso pensar lá na atmosfera que acontece a mesma ideia. Quando eu tenho o Sol nascendo aqui, está atrás das montanhas, se eu não tivesse atmosfera, o raio de luz não me atingiria aqui. Só que o fato de eu ter a atmosfera, o raio de luz que chegaria retinho, que está atrás da montanha, ele, ao passar pela atmosfera, estou em dois meios diferentes. Estou no espaço que é vácuo, chego de repente na atmosfera, tem matéria, velocidade diminui, então sofre um pequeno desvio. Esse pequeno desvio é o suficiente para eu começar a ver o Sol nascer. Então, na verdade, quando o Sol está nascendo, ele não está lá. O Sol está um pouquinho mais abaixo, mas os raios de luz dele chegaram aqui a sofrer desvio. Então eu enxergo o Sol um pouquinho acima de onde que ele está. Então isso dá uma sensação para mim que o Sol está lá. Se um dia eu quisesse dar um tiro no Sol, vamos colocar assim, destruir o Sol, não pode ser enquanto ele está nascendo, porque eu não acertaria ele de fato. Eu só estou vendo a imagem dele primeiro, antes dele chegar lá. O Sol vai subir nessa nossa referência e vai se pôr da mesma ideia. Quando ele está aqui atrás da montanha, não era para eu enxergar ele. Ele já se pôs. Só que como o raio de luz ele chega na atmosfera também sofre o mesmo desvio, quando está no finzinho, eu tenho ele ali ainda aí. Então posso falar que o dia prolonga um pouco mais por causa da atmosfera. Em outros planetas eu tenho outras atmosferas, eu tenho outros efeitos também, então pode ser que tenha mais ou menos duração esse dia. Em lugar que não tinha atmosfera, eu não tenho esse rolê. Então posso pensar que lá na Lua, que não tem atmosfera, quase nada, não tem ar, vamos colocar assim, então não vai acontecer esse desvio aqui. Então, onde que o Sol estiver nascendo lá no horizonte da Lua, é porque realmente ele está nessa posição mesmo de localização. Agora, existem outros efeitos de refração que nós temos aqui que são muito legais. Quando eu pego uma luz branca, quando eu digo luz branca, na verdade, o branco ele não existe. O branco é uma cor que eu tenho nos objetos, o branco é de forma uma cor que o homem fala, mas a natureza não me tem uma cor branca. Existe a cor vermelha, com uma frequência vermelha, existe a cor verde, frequência verde, violeta e por aí vai. Mas não existe a frequência branca. Os objetos não emitem luz branca, vamos colocar assim, cor branca. O branco é mais culpa dos nossos olhos mesmo. Quando todas essas cores do espectro de luz, do arco-íris que nós conhecemos, caminham juntas, tudo bonitinho, assim, desse jeitinho, os nossos olhos não conseguem distinguir uma por uma. Todo mundo juntinho vai parecer algo que é branco para nós. Eu nem preciso de todas. Se eu tiver o RGB, que é o Red, Green, Blue, se eu tiver lá o vermelho, o verde e o azul, todas juntas já me dá a sensação de branco. Então, os monitores que nós temos e tudo mais, as telas, elas já com esse pouquinho de intensidade de cada um, já consigo formar as cores porque é um rolê que os nossos olhos já pegam já, e o nosso cérebro interpreta. Mas só essas três cores que a gente chama de cores primárias, se eu botar todo mundo juntinho, na mesma intensidade, ou todas as cores do espectro junto, eu tenho branco. Mas é culpa dos nossos olhos e do cérebro. Eu não estou emitindo esse branco, como posso emitir o vermelho e tudo mais, que é uma onda de fato. Então posso falar que o branco, na verdade, é a junção de todas as cores, não de tinta, tá? Porque se você pegar tinta e misturar tudo, dá um trem meio amarronzado. Mas em termos de luz é quando eu junto tudo. Se eu junto tudo é porque está vindo todo mundo aqui. E ao vir todo mundo aqui, quando passa de meio, elas vão se desviar. Só que cada um, por ter velocidade diferente, ter frequência diferente, ter um rolê diferente de cada um, elas se desviam de forma diferente. Então, em vez de todo mundo se desviar da mesma forma, cada um tem o seu próprio desvio. Então, quando eu chego do ar e entro, por exemplo, para dentro de um prisma de plástico, de vidro, de um outro material que seja transparente, translúcido, ela muda a sua direção, a refração. Então, eu consigo pegar todo mundo que está junto e dar uma espalhadinha nela. Essa coisa de colocar todo mundo um do ladinho do outro nessa aqui,
ao passar, mudar de meio, isso eu vou chamar de dispersão da luz. Newton fez isso para a gente e o Pink Floyd colocou isso bem famosinho para nós, como capa de álbum. Isso aqui é o que acontece na gotinha de água quando terminou de chover. Está chovendo, acabou a chuva, sobra gotículas de água lá, e está ainda de dia, ou final de tarde, coisa assim, o raio de luz do sol bate numa certa angulação preferencial, ele refrata dentro dessa gotícula de água e espalha para nós, produzindo então um arco-íris. O arco-íris é um trem muito legal porque nós vemos normalmente ele assim, porque a projeção do arco-íris, normalmente o fim dele parece chegar próximo do chão, coisa assim, tanto que no fim do arco-íris existe um pote de ouro, porque é difícil de encontrar esse fim, mas ele só é isso porque existe um chão, vamos colocar assim, porque se eu tivesse propício, ele seria um arco mesmo, ele seria algo de uma circunferência. Agora, um último efeito que nós podemos ver aqui, que a refração pode nos dar, é, se eu coloco uma luz debaixo da água aqui, lá na piscina, uma vela, né, debaixo da água, coloco uma lâmpada debaixo da água lá, você consegue enxergar, claro, a luz está saindo aqui, mas sofre refração. Só que ela está sofrendo tanta refração, que vai ter, a partir de um certo momento, de um certo ângulo limite, um feixe de luz ali que não vai conseguir sair da água, porque ele vai ficar bem rente à água. E o próximo feixe de luz aqui, devido à inclinação, ele não dá conta de sair, e ele é totalmente refletido. Esse fenômeno eu vou chamar de reflexão total. Reflexão total, nesse princípio, é muito utilizado na tecnologia da fibra ótica, porque eu posso pensar assim, luz é onda eletromagnética, pulso também que eu dou de choque assim é eletromagnético. Então a fibra ótica lança um pulso para mim, como se fosse onda eletromagnética, e é feita de materiais de forma com que eu estou sofrendo reflexões totais, porque a ideia é não deixar esse pulso sair, e ele propagar o mais rápido possível, sofrendo reflexões totais. Então ele vem em angulações certinhas, feito com materiais certinhos para fazer isso. Então, são vários casos que nós temos de refração que podem agregar, que estão no dia a dia aí, que é muito interessante de ver. Beleza? Até a próxima, galera.